Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de Estatística 1. Essa é a aula de número 2 e hoje eu falarei sobre método estatístico. Eu sou Estevão Moraes e irei guiar você nessa trilha do conhecimento. Então, na aula de hoje eu falarei o que é método e falarei também sobre o método científico, método experimental e método estatístico e, por fim, trarei a bibliografia utilizada para preparar essa aula. Então, o que é método? Método é um conjunto de meios dispostos de forma conveniente para se chegar a um fim desejável. Então, certamente você já pesquisou algum método de estudo para que você pudesse estudar de forma melhor, pudesse memorizar melhor o conteúdo. Então, perceba, é um método, né? É um conjunto de meios, ou seja, algumas regras, algumas ordenanças, alguns princípios que vão te guiar, ou seja, que é algo de forma conveniente para você alcançar um fim desejável, alcançar algo. Então, o método é isso, um conjunto de meios dispostos de forma conveniente para se chegar a um fim desejável. Desse modo, cabe nós vermos aí o método científico. Ele é útil para as pesquisas das ciências, das inúmeras ciências. Todavia, nem toda ciência pode utilizar as duas formas de método científico, que é o método experimental e o método estatístico. Há ciências que só irão utilizar o método experimental, há ciências que vão utilizar os dois métodos, há ciência que irá utilizar somente o método estatístico. E é por isso que eu trouxe essa aula, porque o método estatístico envolve a estatística. E é interessante nós compreendermos a dimensão disso tudo para nós entendermos a preciosidade de você ter bons dados, de ter dados uniformes no sentido de estarem bem estruturados, não terem nada de errado com eles, serem bem formatados. Então, o método científico ele pode ser dividido em método experimental e método estatístico. O método experimental. No método experimental, um fator é mantido constante enquanto os demais variam. Perceba que esse método ele é muito usado nas ciências naturais, na física, na química, na biologia, onde você pode fazer um experimento ali no laboratório, pode, por exemplo, reduzir a força sobre algo e ver a velocidade, por exemplo, entre outras coisas. Já o método experimental ele não pode ser utilizado na economia, porque, olha, imagina só, você imprimir dinheiro para gerar inflação, para ver o que vai acontecer com o comportamento da sociedade. Isso é maluquice, né? Não tem como eu fazer isso. É um método experimental impossível, porque eu estou mexendo com pessoas, com a sociedade. Então, o método experimental já não é tão válido para as ciências sociais. Dessa forma, surge o método também aí estatístico, que é outra divisão do método científico. Então, o método estatístico considera que através dos dados, isto é, das variações registradas, há a procura de investigar as influências que cabem a cada variável. Ou seja, você, através de uma análise de uma série histórica, por exemplo, de dados sobre a inflação, sobre a injeção de liquidez na economia, pode avaliar outros impactos através dos dados. Então, você não está manipulando nada, só está analisando o que já foi produzido anteriormente, as estatísticas produzidas anteriormente. Então, perceba, é uma análise que busca entender o que cada variável, como cada variável se relaciona naquele contexto. E por isso que eu falo que os dados são muito importantes, né? Esse recolhimento de dados, porque nem todas as questões de pesquisa científica possuem dados para serem respondidas. Então, o método estatístico é bem interessante. Embora ele seja aí mais aplicável, talvez, à nossa realidade, à sociedade, ele também é um método mais difícil, porque, como eu falei, nem sempre há os dados. Dessa forma, finalizo aqui com a bibliografia utilizada para preparar essa aula. Esses livros são a base para nós entendermos a estatística, então eu coloquei eles aqui também como bibliografia. E todos esses livros fazem parte da nossa bibliografia do curso, tá certo? Por essa aula é só. Vou ficando por aqui. Grande abraço.